A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o missionário Marconi voltando na manhã deste dia, trazendo um grande ensinamento da parte de Deus para meus queridos amados irmãos, com 4 novos ensinamentos dentro dessa quinzena que se fecha o mês de fevereiro, para podermos aprender mais um pouco da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? E nesta manhã, terça de carnaval, o amado e querido irmão missionário Marconi traz para o seu povo de Deus, um tema muito importante para o ensinamento da parte da palavra do Senhor. E o tema é a grande esperança, Jesus. E está escrito em vários capítulos do Novo Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, começando por Lucas, capítulo 21, verso 28, que diz assim: levantar a sua cabeça e creia que a sua redenção se aproxima. Você crê? Uma pergunta que eu faço para todos os irmãos em Cristo Jesus. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 5 e 11, o Senhor diz: tome muitos cuidados para não serem enganados por muitos, conforme tem muitos sendo enganados por aí, com a heresia das palavras de Deus, e o povo, por falta de entendimento, está caindo na cilada do ser humano disfarçado de diabo. Então preste muita atenção nesse ensinamento para que você venha a se despertar cada vez mais ligado e não cair por engano, principalmente dentro das palavras proferidas de heresias por alguns que se diz ser homem de Deus. Continuando, no livro de Mateus também, capítulo 24, versos 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim: mas ainda não é o fim. Como todos nós sabemos que não é o fim, mas já estamos passando por esse começo do fim. Ou melhor, por o início desse fim, que ninguém sabe quando será o fim, né? E em Mateus capítulo 24, verso 12, a palavra do Senhor continua falando para o seu povo: aumentam-se as maldades e o amor se esfriará. Isso já está acontecendo, né? Já acontecia lá no Antigo Testamento, que dirá agora no nosso meio, onde nós estamos vendo muitas maldades, violência, né? E assim sucessivamente. Para quem está conectado e ligado ao Espírito de Deus, está observando isso tudo. Se estiver conectado, melhor ainda, para não cair em tentação. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 4, a palavra do Senhor ainda continua sendo falada. Sabes o que significa? Aonde está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 4, é uma pergunta que eu faço a todos vocês, cristãos. Sabes o que significa o que Timóteo quer dizer? Não, né? Retrato da humanidade de hoje, irmão. Conforme eu falei ainda há pouco. Retrato da humanidade de hoje. O que significa o retrato da humanidade de hoje? Você quer saber, né? Então vá lá e confira no livro de Mateus, capítulo 24, verso 36. Como também no livro de João, capítulo 13, verso 16. Dos últimos dias virão tempos difíceis. Amém? Então vai ficando ligado aí. Quais são esses tempos difíceis? Apostasias, como dos grandes perigos na sociedade, como também na família e nas igrejas. Principalmente dentro da família, que está acontecendo muito mais ainda. Perseguição espiritual dentro de casa, entre pai e filho pai e mulher, sobrinhos, netos e assim sucessivamente. Já está acontecendo. Aonde a perseguição se começa primeiro dentro de casa, nos lares.
continua depois em segundo lugar dentro da igreja e termina lá fora no mundo, aonde é a decisão final. Malfeitores, atrevidos e amigos dos amigos, mas inimigos de Deus. Mais ainda inimigo de Deus, quando sabe que você é homem de Deus. Uma sociedade corrupta e corrompida e filhos desobedientes. E aí por diante, né? E para quem vivemos no Espírito de Deus, e para quem vive no Espírito de Deus, e podemos afirmar que o dia está próximo, onde o apóstolo Paulo também falou que chegaria nos últimos dias tempos difíceis. O que ele falou está sendo cumprido pela palavra do profeta. Como também eu estou advertindo e alertando para que não caia em tentações e fique conectado para não ser enganado. O livro de Tiago, capítulo 5, verso 1 a 5, fala sobre riquezas, paciência e juramentos, exploração dos mais ricos sobre os mais pobres. Mas estando assim nu, não me visitaste, fala o Senhor Jesus para os ricos. Nu não me visitaste, não me deste de comida, não me deste água quando estive sede. Portanto, tudo que adquiristes, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está no pecado. A maioria desses atos e fatos acontece através dos ricos, mas vem a classe média que também se envolve nessa situação. Não atende o necessitado, acha que se o elemento pede um copo com água, não dá, pede um prato de comida, não dá, não atende nem no portão quando chama para ver o que a pessoa está querendo falar ou pedir. Não precisa abrir o portão, pergunta por lá de dentro, o que é que você deseja? É um prato de comida? Vai num lugar que tem uma visão, vê a pessoa e vê se realmente é aquela comida que ele está pedindo, é a que você tem para dar. Faz um pratinho, bota por cima do muro e dá a ele. Agora, para que jogar no lixo se você tem para dar? É esses que vão pagar os preços terríveis nos finais dos tempos. Ou a maioria acha que vai levar dentro do caixão, né? E assim por diante, né? Então, em Romanos, capítulo 8, verso 22, ainda há uma vida esperançosa para aqueles que crerem e fazem o bem. Mas para os que não fazem, já está contaminado. Em Romanos, capítulo 1, verso 26 a 27, ainda há tempo conforme a mudança de comportamento entre homens e mulheres, sobre a perversão sexual que ainda prevalece. A homossexualidade é um ataque direto ao casamento humano. E isso é abominável ao Senhor. Ele não se agrada disso. Quem conhece e estuda a Bíblia sabe desse assunto. Quem não conhece, presta atenção no que está sendo falado, para aprender e se desvincular desse vício perigoso. No livro de João, capítulo 14, verso 1 a 3, angustiado, mas você não precisa temer. Se você estiver angustiado, a palavra do Senhor diz em João que você não precisa temer por tudo isso que está acontecendo. Por quê? Foi preparado na palavra de Deus sobre isso tudo que está acontecendo. Antes de subir aos céus, Jesus Cristo nos deixou uma promessa maravilhosa. Você sabe qual foi a promessa maravilhosa? Não, né? Então vai prestando atenção, porque você só sabe das palavras maravilhosas do mundo, mas a de Jesus ninguém gravou e nem guardou e nem prestou atenção no que ele diz nas suas palavras, né? A vida eterna é a vida para sempre, com aceito a sua realidade pela fé, baseado na autoridade dele, Jesus. Então, amado, se você crer e ter fé, acredite que o Senhor, quando ele se ascendeu aos céus, ele falou que voltaria para buscar os seus. E ele prometeu e ele vai cumprir. Mas você tem que estar conectado, ligado ao Espírito para poder entender essa passagem aí e ficar ligado no Senhor.
No livro de Mateus, capítulo 4, verso 4, você sente fome? Sim, né? Todos nós sentimos, né? Claro, mas não só de pão viverá o homem, mas de todas palavras que procede da boca de Deus. Mas aqueles que vivem de todas as palavras de Deus, aí sim, mas os que não vivem, está perdendo tempo. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, quais são os sinais que antecedem a volta de Jesus? Você sabe? Não, né? Que nós cumpramos as nossas condutas em separados, porque a salvação é individual. Amém? Então vai ficando ligado. Aos que renunciarem os prazeres do mundo, que ainda há o arrependimento e a chance, ele diz, aos que renunciarem os prazeres do mundo, sobre isso, os apóstolos nos preveniu, como todos os profetas. E o diabo usa as emoções para levar até mesmo os cristãos às perdas da salvação. Amém, meus queridos amados irmãos? Então está aí encerrado, concluído esse ensinamento. A grande esperança é Jesus. Não tem outra. Te agradeço nesta manhã por esta oportunidade maravilhosa de atentamente no canal do YouTube você adentrar a ouvir, comentar, compartilhar e se inscrever no link do canal do missionário Marconi, Pregação de Marconi Reis, para que você possa cada dia mais ouvir e escutar cada vez mais maravilhosos ensinamentos desse missionário que está aqui procurando a cada dia trazer um ensinamento maravilhoso para o povo de Deus. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser, e graças a Deus.